a palavra me desaparece agora. Celular? Não, como é que chama isso? Convencional? Aparelho, Convencional? Não sei. entre digital e... Analógico? Analógico, o analógico, é a palavra que me faltava, né? Bom, eu particularmente sou muito analógico ainda, né? Tá? Mas os nossos filhos, nossos netos, eles deitam e rolam no digital, certo? Então, nós, humildemente, temos que chegar a eles e pedir ajuda, Isso. porque não faz parte da nossa geração, do nosso mundo. Isso é uma coisa muito nova para nós. Eles não, eles já nasceram em cima do teclado, já nasceram em cima do teclado, ali teclando, puxando tela para lá, para cá, entende? Então, nós temos que ter humildade de buscar ajuda neles. Isso. Olha, isso aqui eu não estou entendendo, será que você pode me ajudar, tal e tal e tal. E, por outro lado, eles têm que procurar ajuda de nós naquilo que eles não têm ainda vivência, familiaridade, né? E situações pela qual nós já vivemos. Uhum. Então, eles precisam também ter a humildade suficiente para buscar ajuda em nós, né? Então, é uma pista de duas mãos, né? Vai e volta. E para eles pedir ajuda para nós, eles precisam ver isso em nós, né? Exatamente. Eles não vê. Exatamente. Então. Isso aí. Isso aí. Eles também têm que, como tu disse, eles têm que ter a humildade de pedir também, porque eles podem não querer, né? Mas eles precisam assim ver como... que tu é capaz de ajudá-lo, que tu tens essa... tu é, como é que a gente diz? Idôneo, não? Assim, tipo... Estás apto para ajudar. Apto para ajudá-lo, senão ele não vai te pedir. Ele precisa ver essa É uma interação, né? É mais fácil ele procurar para nós maturidade e conselhos pela maturidade e nós procurá-los pela força deles, né? Pelas capacidades que eles têm, né? Eles têm. Porque muitas vezes a gente não, eu sei, eu faço e eles que se danem. Mas não é verdade. Não é verdade. Você está aprendendo sempre, né? Agora, nesse relacionamento também, uma das coisas que a gente pode dar muita ênfase é a importância de nós ser muito discretos sempre. Porque a primeira reação, quando a gente vê alguma coisa que não está muito na linha da gente, é a gente ficar escandalizado e começar a apontar e dizer não é assim, e não sei o quê, né? Começar a ficar ansioso sobre aquela situação. Então, esse cuidado a gente tem que ter como pais, porque, como avós, né? Porque isso não ajuda na comunicação. Então, o que temos que fazer é orar, jejuar, e depois orar de novo, jejuar de novo, aí sim, orar e jejuar de novo. Tá? Porque aqui no livro de Gálatas, né, levai a carga um dos outros. Esse é algo que nós temos que estar ligados, né? E assim cumprireis a lei de Cristo. Bota lá. Gálatas 6:2, né? Bom, começando com o versículo 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Então, isso já diz muito. E guarda-te para que não sejas também tentado. O tentado a ficar ansioso, a ficar nervoso, a se precipitar. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Melhor ficar calado. Né? Temos que estar ajudando, né? A corrigir, mas se não estou pronto, não devo me meter a besta, né? Se eu não posso ajudar, não posso atrapalhar. E daí ele diz lá no versículo 5, cada um levará seu próprio fardo, né? Aquilo que a gente já falou também. Às vezes, nossos filhos têm que passar por essas dificuldades para aprender. E muitas vezes a gente quer livrá-los
de certas lutas, de certas dificuldades. A gente não quer que eles passem por isso. Claro, a gente não quer, mas se eles estiverem passando, às vezes Deus está permitindo para ensinar, discipliná-los, né? Para alguma coisa. Por isso cada um leva os seus próprios fardos. Se nos introduzimos aí no meio da jogada, eles estão perdendo a oportunidade de serem ensinados alguma coisa por Deus. Então, como a gente tem que andar com Deus mesmo, né? Muito dependente de Deus, para não dar o palpite na hora errada, no momento errado, com a pessoa errada. É uma dificuldade. Então, é uma dificuldade. Discrição é uma coisa. Discrição para mim é uma coisa assim muito fundamental nos relacionamentos. Muito, porque às vezes só um comentário que você faz já é suficiente para a autoestima daquela pessoa ir lá para baixo. É verdade. Um comentáriozinho leve, de nada. Mas para ela, nossa, é uma rasteira. E para se levantar depois vai levar tempo. Sim. Leva anos. Então, é coisa que Deus tem que estar fazendo, né? Não adianta ficar muito dependente de Deus. Então, nós temos que ser muito discretos. Aqui botamos aqui, ó, num daquele da Lenir, nós botamos, ver se o que dá para trabalhar. Não tomar partido quando houver questionamento no casal, escutar as reclamações, queixas, nem com ele, nem com ela. Ter discrição e ser imparcial. Isso. Não, eu diria assim, ter muita discrição. Muita discrição. Muita discrição. Muita. Porque a gente tem um impulso muito leve de falar, de comentar, porque precisamos dar um palpite. Aqui no versículo, nós estamos no capítulo 20, né? Versículo 29, certo? Mas no capítulo 21, ali, logo em seguida, no versículo 23, o que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Aqui, eu estava lá no Gálatas, agora tu voltou. Desculpa. Eu estou falando para Provérbios 21 agora. Tem muito da língua, né? Nath, demais. Demais não, sim. Precisamos de tudo isso. Um comentário, por exemplo, eu sempre penso assim, de descrição, né? Eu, às vezes, uso como exemplo isso, né? A gente está junto na família, está reunidos, estamos falando de tudo, e aí, de repente, entra o assunto do nosso vizinho, e nosso vizinho, a gente se conhece muito pouco, e, nossa, mas ele é muito chato. O cachorro dele late o dia inteiro, e não adianta conversar com ele porque ele nem dá bola. E o nosso filho está do lado. Com certeza, ele vai criar um problema de relacionamento com o vizinho. Ele não tem nada a ver com isso, nem sabe quem é o vizinho, mas ele vai... Mas esse vizinho é um chato mesmo, né? Esse vizinho, eu detesto esse vizinho. Então, esse é o lado da profunda descrição, o que nós conversamos na frente dos netos, na frente dos filhos, quando são pequenos. É verdade. Então... Eles estão bem antenados sempre, né? Bate muito. Então, descrição, para mim, é fundamental ali, né? É fundamental mesmo. É fundamental. E até botar embaixo, né? Foi muita descrição, podia ser até assim, uma coisa escondinha dela. E são coisas que a gente... Eu acho que no estudo da Lenir, no que eu já li, ela abre o estudo falando como deve ser o nosso comportamento como cristãos mesmo. A nossa responsabilidade, como eu tenho que andar no dia a dia com Deus nas Escrituras, para que Deus me dê a sabedoria nos relacionamentos que estão do meu lado. Se a mulher, a esposa, o filho, o neto,
os outros da vizinhança, né? Quer dizer, é geral, não é uma coisa, você tem que conhecer a Escritura para crescer mais na relação com Deus. Lógico. E, por isso, por exemplo, no livro de Filipenses, né? São cuidados que a gente tem que ter, para que na hora que a gente estiver no meio da família, a gente esteja dando a tônica certa, né? Começando no versículo 1, no capítulo 2, né? Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de mal e todo o mesmo ser. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, isso nós temos que tratar diante das pessoas que estão ao nosso redor, sempre assim, né? É o vizinho, é o porteiro, é o gari que limpa a minha rua, sabe? Para que os filhos e os netos vejam. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros, né? E aquela ideia que a gente fala também de que a humildade, isso aqui é do C.S. Lewis, humildade não é pensar menos de nós, mas pensar menos em nós. Então, legal. Tudo isso é o C.S. Lewis que fala um dos comentários dele, né? Humildade não é pensar menos em nós. De nós. De nós. Eu sou um coitado, eu sou miserável, eu não sei nada, sabe? Inclusive, dependendo do comentário que você faz, o sentimento que a criança tem é essa. Realmente, eu não sirvo para nada mesmo. Eu só tiro 0, eu não sei o que. Não, pera lá. Né? Então, se nós temos a atitude correta, a gente sabe como ajudá-la a sair dessa enroscada, né? Não é pensar menos de nós, mas menos em nós. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E é muito interessante isso que, quando eu penso em ser discrição, ser muito discreto, eu penso assim, sempre que a necessidade que a gente tem que ser muito isento, sem partidarismo mesmo, sabe? Sem paixões. Sabe? Eu falo porque eu gosto mais do Inter do que do Grêmio. Sabe? Essas paixões bobas, assim. Eu não gosto de melão, sabe? Eu não, sabe, ser isento, porque se temos já alguma coisa que expressa um tipo de partidarismo, a criança pega isso, ela pega mesmo. Eu também não, sabe que eu também nunca gostei de cenoura? Meu avô não come. Por que o meu pai quer que eu coma? Não, são coisas assim, são pequenas, né? Na verdade, são coisas pequenas, mas que faz uma diferença, assim, no final das contas. Faz diferença, sim. Como é que bota isso aqui? O que foi que eu... Como é que eu vou botar isso? E você bota assim como um item, talvez, o cuidado com as conversas que a gente faz. Exatamente. Quais são os assuntos? Os assuntos das conversas, porque conforme tu faz que sai fora das escrituras, a criança está captando tudo, né? Exatamente. Isso aí. Ela é o mata-borrão. A gente conhece o mata-borrão, né? Ela está captando tudo, né? Então dá para botar... Né?
Dá para botar esses 2 versículos, né? Por exemplo, vai em Filipenses 1, 2, 3, 4. O que é que eles dizem? Nada façais por partidarismo. Então, aí tu dá os exemplos, né? Assim, se tu começa a botar as tuas vontades, assim, que aquilo você está cuidando, né? Aí fala mais ou menos como tu falou, né? Eu não gosto do vizinho, eu não gosto de odeio determinada coisa, tal. Isso aí está lá nos obedientes deles, né? Então, parece coisinhas pequenas, mas está aqui, ó. Por isso que eu dava importância a você ter ter o seu vaso de barro cuidado. Não deixar o vaso fazer o que ele gosta, porque senão ele vai ficar sempre barro, né? A gente tem que ir transformando esse vaso para honra e glória. Então, é nesse sentido, porque a gente não dá muita importância. Eles são crianças, não tem importância. Eles não estão... É interessante que eu não me lembro, assim, bem lá atrás, né? A Leni pode me ajudar aqui, eu acho que eu não me lembro bem, mas é uma situação assim que a Cláudia ou o Maurício queriam fazer alguma coisa, um determinado negócio, lá que eu não sei, né? E aí a Cláudia, eu acho que foi a Cláudia, não sei, vamos pedir para a mãe, né? Que o pai não deixava, né? Ou vamos pedir para o pai. Não, eles pediram foi o Maurício. O Maurício é mais... ele era mais espertinho que ela. Foi o Maurício. Ele pediu para mim alguma coisa que... não pode, não vai fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. E aí... Você lembra, Paulo Sérgio, da casa lá? Tinha a casa, né? Tinha aquele terreno e lá atrás tinha a ridícula, né? Que a gente... E o Oswaldo tinha o escritório dele lá na ridícula, não é isso? Atrás, né? Lá atrás. Aí ele não teve dúvida. Foi lá no escritório do pai. Pai, posso? Pode sim. Aí ele voltou todo cheio. Mas o que você vai fazer? Meu pai disse que eu posso. Mas eu fiquei uma velha. Ai. Aí fui eu para o escritório. Como é que... Eles fazem essa jogada. Não, mas tem uma outra situação que é a qual eu queria me lembrar. Não era essa? Não era essa. Era uma outra situação em que um falou assim, então vamos pedir para a mãe. Eles estavam assim. conversando. Aí o outro falou assim para ele, não, a mãe e o pai eles sempre falam a mesma coisa. Sabe? Isso nos deu muita segurança, porque estamos sempre de acordo. Então, se a Leni fala uma coisa, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria, eu digo, não, a mãe falou, está falado. Então, depois eu vou conversar. A mãe não quer, eu também não quero, entende? Não adianta, eles são podemos até conversar, explicar, porque, mas esse sentimento de que há um acordo entre nós, assim, né? É a mesma coisa. Ele aprendeu, né, naquela. A mesma coisa como, por exemplo, eu sou gremista, detesto Colorado. Bom, isso, sabe, a criança pega isso, ela leva, não adianta. Uma das fotos que eu sempre digo para a Leni, que eu gosto demais, lá naquela casa da Felipe de Oliveira, a Leni estava grávida da Silvia, né? E nós temos uma fotozinha. A Cláudia devia ter uns 6 anos, né? O Maurício uns 4. E a Leni estava grávida. Então, eu tirei uma foto deles, né? E o Maurício com uma bandeirinha do Grêmio e a Cláudia com uma bandeirinha do Colorado. Um de cada lado. Um de cada lado. Eu acho sensacional aquilo, porque mostra o espírito com que nós tratamos uma coisa como essa, tão sem sentido, digamos assim, ficar brigando por causa de time. Não tem sentido, né? Pode ter preferência, mas tudo bem. Mas, então, essas coisas a gente cuidava para não... Mas também eu acho que são coisas que vocês já conhecem, a gente está repetindo isso. Não, mas Não, mas é bom para a gente colocar... De colocação, né?
Tipo essa de estar sempre concordando, a gente sempre tem um jeito de colocar de estar concordando, né? Assim como o pai e a mãe devem estar sempre concordando, né? E dentro desse assunto de descrição, como a gente fala, né? Para a avó, hein? Para a avó, para a mãe, para o pai, para todo mundo, para nós, né? Quando estamos com as crianças deles. Que nós não temos segredo. A família não deve ter segredo, mas discrição sempre. Certo? Há uma diferença entre ser discreto e começar no cantinho, começar a falar, sabe, segredinhos. Isso não pode ser. Agora, discrição, isso sempre, né? Aliás, no meio da gente também tem que ser assim, né? Nos cristãos. No conjunto todo, mas aí está fechando bem para eles, né? Exatamente. É o conjunto todo. Vai afunilando, né? Vai afunilando. Eu estava pensando, conversando com vocês, que eu podia, talvez, conversar no início, colocar, né, alguma tipo assim, que nós moramos, quem são os nossos netos, onde estão, tal, a distância, e como a gente... e o que essas coisas que nós estamos conversando, eu acho que seria no final. Para concluir, vamos falar algumas coisas que são conselhos dados por pessoas cristãs e com experiência. Talvez eles queiram... Esses negócios de descrição, tudo é melhor do que deixar os versículos no final. Isso, às vezes Aí, terminando, só para mostrar, assim, para concluir, o que a gente pode colocar de pessoas cristãs que estão dando conselho e que têm experiência. Aí boto essas todas para terminar. E lembrando, né, que o que a gente precisa para que tudo isso se conclua e que a família, sei lá, vamos dizer assim, esteja em harmonia com Deus, a oração e as escrituras tem que ser. Oração para a gente se comunicar com Deus e escrituras para Ele falar para a gente. Exatamente. Isso é fundamental. Muito de colocar isso aqui, desse respeito, das cãs ali, dos filhos, sabe? Para que esse aqui, ó. Que alguma vez os versículos cansam o pessoal um pouco. Né? É verdade. Isso é verdade, sim. Eu boto eles no início, né, alguns versículos para dizer assim que tinha poucos, os versículos que tem são esses, e coloca essa parte nossa assim, mais assim, vai ser uma conversa, mais prática, assim como a gente conversou para o final, e concluindo que a oração e as escrituras então fecha com chave de ouro. Isso, o resto é o Espírito Santo, o resto não, tudo o Espírito Santo é que tem que fazer, né? Com certeza. Mas muito bom, Oswaldo. Eu estou gravando alguma coisa da nossa conversa, mas infelizmente eu estou gravando de 20 minutos para cá só. Mas esse 20 minutos não. É que eu vi que dava para gravar, porque como eu botei aqui o screen, né, compartilhei, aparelhei, como é aparelhar, né, que eles chamam, né? Eu não sabia que dava para gravar, mas dava. Boa. Então, assim, né, então eu consegui compartilhar aqui com vocês e dava para gravar também. Então eu gravei o final. Então ficou muito bom. Além dos versículos, nós temos uma conversa de vocês. Se der mas errado, é uma boa conversa com eles. Eu acho que é isso, porque tem alguns que já têm filhos mais velhos, né? Que vão ouvir, que já têm filhos mais velhos. Aliás, que vão ter, que logo em seguida eles vão ser avós, né? Os filhos já estão casados, já tem filhos que têm 15, 16, né? Não, é bacana isso. Nós temos aqui os itens assim que, né, da sabedoria dos mais, com os mais experientes que nós estamos vendo aqui são vocês, Lenir, né? A gente entra nisso também que houve aqui e realmente assim eu estou colocando das experiências que tu pegou também, né, Lenir, e a tua também está aqui. Esses dados aqui de conselho são muito legal para colocar pelo pessoal, porque não precisa citar não, só fala. Conversando com algumas pessoas, né? Eu tenho Provérbios 20 e 29, eu gostei muito aquela que acho que esse tem que botar. Qual? Aquele que que o Oswaldo falou, que a gente tem que ter muita habilidade para
tipo assim, ó, nós precisamos da força e das cãs dos jovens. Nós precisamos, né? Então, temos que ter humildade de reconhecer e ver isso, né? E pedir isso. E eles têm que se sentir seguros para pedir para nós o que nós temos, né? Que é a sabedoria de sermos mais velhos. Ser mais velho e passou isso, alguma experiência no assunto. Eles têm que ter essa segurança em nós, sentir, né? Que é confiança, né? E essa da gente... tu falasse tanto, mas eu não consegui copiar tudo, mas tu gravou? Uns 20 minutos depois, ao final, tá tudo gravadinho. Que eu gostei da forma como tu falasse sobre esse versículo. Sei, nós pegamos. Uma outra coisa que... Temos que ser humildes para entender que precisamos da força deles. Mas tá aqui gravado. Tá, porque depois, se eu quiser botar o Oswaldo na justiça, tá gravadinho. Tá legal. É isso aí. Uma outra coisa que a mim me parece... Aliás, eu estava conversando hoje no nosso grupo, num grupinho que a gente tem aí, sobre Mateus 18, né? Mateus 18. Deixa eu ver como é que está em Marcos. Puxa, não, mas ali ficou bem, eu queria entrar aqui. Quando eu volto lá, ele fica bem, ó. Voltou. Às 9h33. Sabe uma coisa que eu estava pensando? Como nós poderemos ajudar diretamente? Vocês já fizeram isso lá quando vocês foram e ficaram uma semana? Lembra aquela... A mulher fica para... Quando fica com os netos, agora nessa situação que é muito normal, que o casal trabalha fora ou é de pais separados, né? Que também é muito normal. Como que os avós podem entrar nessa situação e ajudar? Essa é uma... Dá um bom papinho aí com eles. Então, assim, como é que se colocaria isso? Eu não entendi, tipo, eu estou vendo outra coisa aqui. Contribuir uma contribuição que os avós dão quando são pedidos, né? Essa ajuda. Pede ajuda, a gente vai. E o que fazer lá, né? Nesse tempo? Como ajudar? Tem avós que ficam com os netos o tempo todo, né? Só fica uma parte fica com eles e a outra parte fica na escolinha, porque os pais trabalham fora. Então, qual é a função desses avós assim com essas crianças? Olha, não sei. Pois então, é isso que é importante que o avô ou a avó, os dois cristãos, saibam. Não é mais o filho, agora é o filho. Porque senão eles ensinam de uma forma, a mãe vem e o pai ensina de outra, a criança fica na dúvida. Tem um problemão, a criança começa a ficar... O que eu faço? Então, quando eu estou com a minha avó, eu faço isso. Quando eu estou com a minha mãe, aí ele esquece o que há. Nesse sentido, eu vejo que é uma das situações que nós estamos vivendo nessa época. É verdade. Tem pais, garanto, que os avós pegam de manhã as crianças e entregam à noite para dormir. E o pai e a mãe têm eles só no fim de semana. O vô e a avó tem que entrar dentro da educação, porque eles ficam mais tempo que os pais. E agora? Entra ou não entra? É isso aí. Não. As crianças vão fazer bobagem dentro, vão desobedecer, né? E vão estar com o vô e a avó de segunda a sexta. E agora? Tem que ter as mesmas regras, as mesmas
Mesma rotina. Mas os pais são separados, nem são cristãos, talvez. E agora? Não, mas ela está falando no nosso meio, né? Não, ele está falando, não, a Leni está falando no nosso meio, né? Pais separados, não, Leni? Não, eles trabalham. Ficam pais separados, também ela falou. Também pais separados, porque às vezes a criança vive só com a mãe, às vezes fica com o pai também. Conheço alguns que os pais é que são... Mas então os avós entram nessa jogada para ajudar. Meu Deus, graças a Deus. Mas a mãe deixa. Você não faz isso, você não vai fazer isso, mas a mãe deixa. E agora? Não é minha mãe. Ou então a avó deixa. Esse é um assunto interessante, porque eu acho que se existe essa frequência, né, de ter que estar cuidando da criança dos outros, então tem que existir um equilíbrio aí na comunicação entre os pais e os avós, digamos, né? Tem uma harmonia, né? Quando eles estão com os netos, né, o dia todo, tem que pensar numa autoridade. Eles têm que exercer a autoridade deles ali, no meio daquelas crianças. Por bem das crianças até, né, Oswaldo? Não, claro. Por bem delas, porque senão elas são... Isso tem que ser conversado com os pais e conversado com as crianças também. Tá? Então, qualquer coisa que aconteceu nesse período, os avós têm que relatar para os pais o que aconteceu, para que os pais saibam como andam as coisas. Eu agi assim, você está de acordo? Ou eu devo mudar, ou o que você faria, entende? Então, porque ele tem que exercer uma autoridade naquela hora ali, né? E não ser aquele avô que está pondo panos quentes em tudo e passando tudo por baixo do tapete. Não pode ser. Então, veja só como um assunto de discrição, né, e autoridade tem que estar tudo no meio, no mesmo rolo, digamos, né? Para poder ajudar efetivamente. Então, o avô que ficou com os netos, enquanto os pais estavam fora, tem que fazer um relatório, um relatório modo de dizer, né? Mas deixar o pai saber o que aconteceu e por que aconteceu assim, o que ele fez, porque ele é uma autoridade. Ele tem que ser uma autoridade. E a criança deve ser... E a criança precisa entender que... Tem que ser dito também para ela, né? Os avós, para poder ter essa autoridade. Olha, você vai ficar com o vovô e com a vovó, mas vai obedecer o que a vovó vai fazer, né? Porque senão ele acha que tanto faz. Mas que situação difícil, né, Lenir? Porque tu fica... enquanto tu é pai e mãe, tudo bem, tem autoridade, é teu, então Deus permite que tu tenha essa... Mas quando é avô e avó, tu tá sabendo que ela tá... E aí, normalmente, ela é bom umas palmadas para aquilo ali. E agora? Umas palmadinhas nelas. E agora? E tu vai ficar um ano com elas, porque tu tá levando no colégio, pega de manhã às 7 e entrega às 8 da noite. O pai e a mãe trabalham. É uma situação muito normal e muito natural. Gente, não dá para falar dessas sem falar sobre isso, viu? Vocês vão ter que pensar coisas aí e... Porque, como o Oswaldo falou, vai chegar um momento que tu vai ter um pouco de autoridade com eles, porque tu está mais tempo com eles. E aí, se o pai... não, eu não quero que eles ganhem disciplina, varinha, essas coisas, não. E aí? Aí tu deixa. Mas é tu que cuida deles, aí eles vão ficar... complicado. Como diz lá em Hebreus, capítulo 12, sobre a disciplina de Deus. Disciplina faz parte do programa de Deus, né? E Deus nos disciplina por causa de amor. Ele quer nos fazer ficar livre do pecado e das dificuldades que o pecado gera. Então, você disciplina quando você é um bom pedagogo e você ama. E eu me lembro quando eu morava com o Jimmy e a Margie, né?
O Todd tinha 1 ano, né? A Michelle tinha 3 anos, né? E uma idade de criança mesmo, né? Mas muitas vezes eu presenciei isso. A Marge dizia uma coisa, a Michelle ou o Todd desobedecia por algum motivo, não tem dúvida, ela chegava, dava-lhe umas palmadas, né? Não cacetadas, né? Não violenta, mas dava umas palmadinhas e ela começava a chorar, ela punha ela no colo. Eu presenciei isso muitas vezes. Pegava a Michelle, punha no colo e dizia, você sabe porque a mamãe te deu umas palmadas? Uhum. Ela não queria admitir. Me responde essa minha pergunta, minha filhinha. Sabe por que a mamãe te castigou? E ela insistia. Uhum. Aí depois ela explicava. É porque a mãe te ama. Uhum. E porque você fez foi uma desobediência. Isso não é bom, porque você não vai aprender. Porque a mamãe te ama. Se eu não te amasse, eu ia te deixar você fazer o que você quisesse. E você só ia se dar mal. Então, eu presenciei muitas vezes isso, muitas vezes. Então, essa é a parte da disciplina que também entra nesse relacionamento, né? Agora, ali era a autoridade da mãe, né? Então, saber se o avô vai ganhar essa autoridade do pai da criança para agir mais ou menos o seguinte, não talvez assim tão, né? Mas uma punição, assim, qualquer coisa, deve... Bom, você vai ficar de castigo, você vai isso, certinho, né? Oswaldo, tá bom, olha, 20 e 20 aqui, passamos um tempão aqui. Acho que agora vamos olhar para Deus fazer a coisa bem. Tem que orar e para deixar ele dar essa informação para esse pessoal, né, no sábado, né? E nós é o intermediário, temos aqui essa boca, né? O Espírito Santo fazer. Hebreus 12. Ele está gravado. Ai, mesmo, gravou. Nós não estamos acostumadas, Mary. Ai, menina, hoje eu tô cansada. Não, hoje foi bastante coisa hoje. De manhã, né? Vocês estiveram de manhã, né? Aí depois tivemos o da tarde, que também foi bom, mas aí depois teve o da família e agora, quer dizer que é um cansaço agradável, né? Vamos descansar, gente, por favor. Vocês também, né? Vocês também. Quem sabe um de nós ora para terminarmos a noite com a coroa, não? Como é a chave de ouro. Chave de ouro, isso. Mas tomara que agora Pode orar, mano. Bom tempo para descansar, deixar isso na cabeça também, né? A cabeça vai trabalhando. Querem orar um pouquinho? Queremos. Eu ia dizer isso, mas eu estava meio constrangido. Tá, então vamos. Eu começo? Pode. Senhor, nosso Deus Pai, nós queremos chegar, Senhor, diante de Ti e nós queremos, Senhor, Te louvar, Pai, Te agradecer esse dia que o Senhor nos deu, tão proveitoso, Pai, com todas as condições que o Senhor nos